no episódio anterior, nós falamos da parte 8 do assunto grande, que é amar-se é ir ao encontro do si mesmo. E essas coisas todas que eu tô trazendo pertencem ao livro Escutando os Sentimentos da Irmã Cidufo. Esse item é o item 9, são 10 partes, essa é a parte 9. E eu vou abrir aspas e vamos falar disso, porque isso aqui é o O do Borogodó. Abre aspas. Renovação do sistema de crenças. Superar os preconceitos. Julgamentos formulados a partir do sistema de crenças desenvolvidas com base na opinião alheia desde a infância. Fecha aspas. Isso aqui é o que há de mais fodástico que você vai ter que encarar na sua vida. Pelo menos para mim foi assim. E é assim todos os santos dias da minha vida de 44 anos. Mano, presta atenção. Renovação do sistema de crenças. Superar os preconceitos. O que é preconceito? Preconceito é você ter um conceito pré-determinado. Isto é um preconceito. Os julgamentos formulados a partir do sistema de crença. Então, você monta julgamentos que você faz a você mesmo e aos outros a partir de um sistema de crenças que foi desenvolvido, este sistema foi desenvolvido com base na opinião alheia desde a sua infância. Entende o que eu tô dizendo? Agora, presta atenção. A gente, quando é criancinha, a gente não tem elementos para dizer isto eu aceito, isto eu não aceito. Você é uma esponjinha e você acaba aprendendo tudo o que está ao seu redor, absorve tudo o que está ao seu redor. Então, é muito comum a gente ver lares disfuncionais com pai, mãe disfuncional, ou seja, brigas, discussões, ameaças, chantagem, violência doméstica, abusos, relações de codependência, de dependência emocional, humilhação, enfim, todas as coisas que a gente encontra nos lares disfuncionais por aí, né? E às vezes a avó, a mãe, a briga da mãe com a mãe, da sogra com a mulher, do homem com o sogro, dos irmãos com o pai. É uma gaiola de doido, né? É isso. E as pessoas, criancinhas, estão lá no meio disso tudo, vendo tudo isso. Então, a gente vai aprendendo coisas. Você vai aprendendo coisas. E sem querer aprender. Mas aquilo vai compondo quem você é. As suas crenças, o seu sistema de crenças. E isso faz com que você desenvolva preconceitos, julgamentos, ideias, tudo isso com base nessas coisas todas que você viu quando era criança. Vou falar de mim. Eu venho de um lar com um pai trabalhador, amoroso, com uma mãe amorosa, uma dona de casa exemplar, uma mãe cuidadosa, enfim. Venho de uma família, eu sou a filha mais velha, depois tive 2 irmãos, 2 meninos, com uma diferença de idade grande. Então, quando eu nasci, 7 anos depois nasceu meu irmão do meio, 12 anos depois nasceu o meu irmão caçula. Então, do irmão do meio eu tenho 7 anos de diferença, do irmão caçula eu tenho 12 anos de diferença. Então, quando eles vieram, eu já era criança, o outro eu já estava entrando na adolescência. Não era mais uma bebê, enfim, a gente tem uma diferença de idade relativamente boa. E nós frequentávamos também a casa da família
da onde os meus pais tinham saído, né? Então, a gente frequentava a casa dos meus avós paternos, da minha avó paterna, dos meus avós paternos. Então, eu não conheci o meu avô paterno, porque ele faleceu no ano que eu nasci, em 79, mas conheci os meus avós maternos, os meus tios por parte de mãe, tios por parte de pai. E aí a gente vai vendo vai tendo ideias de família através de outras famílias que não seja só a nossa. Então, eu tinha tios envolvidos com problemas que provindos do uso do álcool, do alcoolismo. Eu tinha tios, eu tinha um avô, eles brigavam muito entre eles. Tinha visto uma bisavó italiana muito brava com tudo, e muita briga, muita discussão, e a gente via coisas assim, gente, que só quem tem a membros, né, da família com esta doença que provém do alcoolismo, que vai saber o que viu, que vai entender do que eu tô falando, que é até difícil de descrever, porque, né, esse podcast é para falar sobre mim, não é para falar sobre os outros. Mas eu vi, na realidade, eu vi do lugar de sobrinha, do lugar de neta, todos esses problemas que vinham do alcoolismo, né? De ter pessoas alcoólatras dentro da família. E não era um, eram 3 na época, enfim, e aí foi. Por parte de pai, uma família bastante religiosa, uma família que tem o catolicismo muito forte e que frequentava a missa e coisa e tal. E eu nesta relação. Só que eu nunca fui católica. Quando eu nasci, os meus pais já eram espíritas. Eu já frequentava, desde a barriga da minha mãe, os centros espíritas kardecistas, o espiritismo. Então, desde essa época, de bebezinha, eu já estou ouvindo falar sobre a doutrina espírita decodificada por Allan Kardec, tá? E eu ficava sempre muito deslocada das conversas das primas e dos primos, porque enquanto eles estavam falando de catequese, primeira comunhão, batismo, a hóstia, aqueles rituais que contém na Igreja Católica, que eu não vou falar os nomes porque eu não sei, essas coisas todas, o Espiritismo não tem esse tipo ele funciona diferente. Funciona muito diferente, né? No Espiritismo a gente não tem os santos, não tem hóstia, tem outras coisas, né? E tá tudo bem, né? Não tem nada de errado nem cá nem lá. Mas desde essa época eu me lembro de me sentir muito diferente, né? Me sentir muito deslocada da conversa, né? Enquanto elas estavam falando sobre santos e essas coisas, as primas, eu estava falando sobre outras coisas, eram outras coisas que vinham na minha cabeça, porque eram outras coisas que a gente estudava. Eu fiz evangelização infantil, eu fiz mocidade, o grupo de jovens, nós estudávamos a doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as parábolas de Jesus. Então, isto era a hora que eu conseguia ter uma conversa de igual para igual, mas isso não era muito frequente, né? E a igreja, ir à missa, essas coisas, fazia parte da rotina da família. Então, quando eu ia para as missas, eu não podia receber a hóstia porque eu não era batizada, eu me sentia extremamente deslocada porque eu não conhecia a rotina que tem dentro de uma missa, né? Aquilo que eles organizam e tudo mais. Então, aquilo para mim sempre foi muito estranho, né? Não era daquilo que eu conhecia. E até hoje não é, né? Mas
quando a gente é criança, a gente lê isso de um outro lugar, né? Então, as minhas leituras de todas essas coisas que eu vi e vivi, as minhas leituras sempre foram leituras muito minhas e sempre me colocaram em lugares de preconceito, de julgamento, de desenvolver as minhas certezas, as certezas que eu tinha na época com base naquilo que eu estava vendo e vivendo, né? Meu pai teve muitos problemas de saúde durante a vida dele, a minha mãe também. Então eu tinha muitos medos, né? Medo de ficar sem mãe, medo de ficar sem o pai. Eu tinha muitos medos, muitos medos. Nossa, gente, imagina. Todas as vezes que o meu pai adoecia ou minha mãe adoecia, eu achava que eles iam morrer. E aquilo me deixava completamente em pânico, aquilo me fazia muito mal, me trazia muita dor. E eu sempre fui daquela de sofrer caladinha, né? E se não prestasse atenção nos meus comportamentos, não conseguia nem perceber que eu estava ali sofrendo com medo daquilo. Então, muitas coisas aconteceram para que eu chegasse nos meus 20 anos e trouxesse comigo aquela carga de medo, de insegurança, de ansiedade, acho que medo. E é um medo que é doido, é patológico, né? Então, esse sistema de crenças que eu construí da minha infância para cá, um sistema de crenças baseado em todas as coisas que eu vi e vivi, e vi outras pessoas passando, e enfim, e que dei significado para aquilo, tudo isso me compôs. Só que me compôs de um lugar que não era meu, porque de verdade eu não tinha condição de dizer, eu entendo, eu criança, eu entendo que é o alcoolismo, eu sei que é uma doença, então eu sei que essa doença causa XPTO para a família e que a família está vivendo num sistema de codependência e que eles precisam de apoio, de ajuda médica, ajuda terapêutica. Eu não tinha condição de fazer esse bando de levantamento. Eu simplesmente via aquilo e sofria muito com tudo aquilo, eu tinha muito medo de tudo aquilo. Né? Então, aquilo foi me compondo. Ao chegar aos 20 anos, tem uma hora que aquilo que vai te compondo, e que não pertence à sua natureza, e você só deixa aquilo te compõe porque, de fato, você não sabe ser de outro jeito, você não sabe entender as coisas de outro jeito, e tá tudo bem. Aquilo tem uma hora que o balde, a última gota do balde, transborda o balde inteiro. E foi isso que aconteceu. E aí as coisas começaram a sair. O medo, o desespero, a ansiedade, os julgamentos, as tristezas, e todas as coisas que iam me compondo, eu precisava botar cada coisa no seu lugar. Eu precisava ressignificar aquilo já com olhos de adulta, de uma moça, uma mulher, jovem mulher de 20 anos de idade, 22 anos de idade. Então, não dava para ficar no mesmo lugar, né? E eu tive apoio da família para poder fazer isso. Tive pai e mãe que estavam juntos comigo para poder sair desse lugar e reconstruir um lugar que me coubesse, de fato, que fosse para mim. Porque eu já era adulta, ninguém ia fazer isso por mim. Eu teria, sim, o trabalho de pegar tudo isso, todo esse sistema de crenças que estava dentro de mim e que me trazia muita dor e sofrimento, era a hora de eu olhar para ele e ressignificá-lo. Eu precisava cuidar de renovar esse sistema de crenças. Com base em quê? Com base naquilo que habita dentro de mim. Não me reconheço uma pessoa com medo, eu não sou medrosa. Mas eu tinha muito medo de tudo. Por quê? Por conta do controle que eu achava que eu tinha que ter.
por conta do perfeccionismo, que eu achava que eu tinha que ser perfeita, né? Porque pessoas perfeitas não têm problemas com alcoolismo, pessoas perfeitas não mentem, pessoas perfeitas não machucam as pessoas, não, enfim, era uma pressão tão grande que eu tinha que ser algo que eu criei na minha cabeça para que eu não fosse nada daquilo ali que eu via e não gostava. Mas eu não era nem aquilo que eu não gostava e nem aquilo que eu tinha criado na minha cabeça. Eu estava perdida entre uma ponta e outra. E esta renovação, esta ressignificação, essa coisa de... Sabe quando você tem uma caixa de brinquedos? Eu sempre faço essa analogia quando eu penso no sistema de crenças. Eu me via com uma caixa de brinquedos cheia de peças de montar. E essas peças de montar eram peças de todos os tipos. Lego, pecinhas de madeira, aqueles ligue-ligue, pecinhas que estavam todas misturadas. E eu tinha essa sensação que eu tinha que pegar aquela caixa de todo tamanho, que não era uma caixinha pequena, era uma caixa que cabia muitos quilos de pecinhas de montar. Virar ela no chão, assim, virou no chão e vamos separar. Isto é ligue-ligue, isto é pecinha de madeira, isto é Lego, isto é não sei o que lá, e vamos separar cada coisa no seu lugar, porque eu preciso ter as ferramentas para trabalhar, eu preciso reconhecer o que eu tenho por dentro, para que, à medida que eu reconheço o que eu tenho por dentro, eu consiga construir habilidades de lidar com aquilo que está lá dentro. Então, para mim, foi na época e tem sido um trabalho gigante, que é de renovação do sistema de crenças, porque é preciso superar os preconceitos e olhar para aquilo que, de verdade, muitas vezes nem é seu. Aquela crença, aquele sistema de crenças ou este sistema de crenças que você tem aí agora, muitas vezes nem é seu. Ele só foi desenvolvido com base em opinião alheia. Não é seu, não é você. Então, isto aqui é uma parte da maturidade da vida adulta que todo mundo tem que lidar. Você separar o que é seu e o que não é. O que é seu, você trate. O que não é seu, você devolva para quem é o dono. Porque ninguém pode ficar com aquilo que não lhe pertence. E isto se atribui a tudo, inclusive para dores, problemas, amores de sabores, dor e delícias. Cada um com as suas. E é isso.